Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia, sejam todos bem-vindos, companheiros que estão nos assistindo de casa, os aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos ter uma manhã bastante agradável de estudos, de reflexões. E vamos começar lembrando de alguns detalhes importantes. Vamos lembrar do nosso celular, que é importante a gente colocar no silencioso, para que a gente não atrapalhe o orador que vai estar aqui trazendo os estudos para a gente. E vamos lembrar também das atividades que nós temos na nossa casa. Nesse exato momento em que nos encontramos aqui no salão, sabemos que aqui no segundo andar de nossa casa está acontecendo a obra social Antônio de Aquino, onde muitas mães, muitas crianças estão nesse momento recebendo o pão material e também o pão espiritual. Sabemos que para que essa obra funcione é muito importante a ajuda de todos nós, que a gente possa dar uma contribuição, seja de um alimento, seja de um valor, seja nos auxiliando no trabalho da casa. E vamos lembrar também que além do alimento, as pessoas vêm para cá para poder receber o principal, né, que é o alimento espiritual. Então, lá em cima, as crianças estão estudando, estão sendo evangelizadas de acordo com a sua faixa etária. Nós sabemos que o propósito desta casa é transmitir para cada um de nós os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E a gente sabe que a criança, até por uma questão de formação neurológica, ela muitas vezes não tem condições de compreender da mesma forma que nós compreendemos. Então, trazer as nossas crianças para as salinhas é auxiliá-los para que eles possam ter o entendimento do Evangelho de Jesus dentro daquilo que eles já têm condições de perceber, dentro da sua faixa de desenvolvimento. Então, não deixemos de trazer nossas crianças para esse estudo, para esse aprendizado. Vamos lembrar também que a casa oferece muitos estudos para todos nós. Os estudos aqui são abertos, a gente estuda de domingo a domingo. E por que a gente estuda tanto nessa casa, né? Como toda casa séria? Porque é através do estudo que a gente vai alargando o nosso entendimento, a nossa compreensão, que a gente vai compreendendo a nossa verdadeira essência. E assim nós vamos amadurecendo espiritualmente, vamos nos fortalecendo, vamos nos tornando pessoas mais equilibradas para lidarmos com os desafios do nosso dia a dia. A gente tem reunião pública hoje, a gente tem no horário das 17 também, que estudamos o Livro dos Espíritos, e temos reunião às quartas-feiras, na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. Lembramos também que nas quartas-feiras nós temos o tratamento espiritual. Aquele que necessita, seja por uma questão de um adoecimento físico, de um adoecimento emocional, espiritual, pode vir na quarta-feira, passar pelo atendimento fraterno e será avaliado a necessidade, ele poderá ser encaminhado para o tratamento espiritual, que é o que a gente chamava antigamente do passe de cura. Hoje também, ao final da nossa reunião, nós temos o atendimento fraterno. Se alguém necessitar de uma palavra amiga, de um conselho, é só permanecer no salão após o término, que alguém preparado pela casa irá conversar. Vamos lembrar também que a gente estuda aqui as obras de André Luiz, as obras de Dona Ivone, estudamos a Memória do Suicida, né, o livro Memórias do Suicida. Todos esses estudos, essas literaturas, elas são importantes para que a gente possa aprofundar ainda mais aquilo que a gente aprende dentro das obras básicas de Kardec. Então, de uma forma geral, a gente entende que a gente vai precisar estudar a vida toda. Inclusive, quando a gente termina de estudar uma obra, como o Livro dos Espíritos, por exemplo, a gente recomeça novamente o estudo, porque a gente compreende que esse ensinamento ele vai sendo internalizado por nós na medida do nosso amadurecimento. Então, hoje, como a gente vai
estudar o Livro dos Espíritos, que será o nosso companheiro Nagai, que já deve estar chegando para falar para a gente, tá? E nós vamos fazer a leitura do Evangelho, que depois será comentado pela Gracildes. Sim. Eu esqueci de falar com a Rosana, que era para lembrar que nós estamos com muitos livros em promoção na nossa livraria. Inclusive, nós temos Evangelho segundo o Espiritismo a R$10. Então, vale a pena a gente dar uma passada lá. Tem outros livros em promoção, mas Evangelho segundo o Espiritismo a R$10 vale muito a pena, tá? Então, vamos fazer a leitura do nosso Evangelho. Nós estamos no capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Nós vamos ler o item 17 e o item 18. Sereis benditosos quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. Isso está em Lucas 6, versículos 22 e 23. Vamos ler também o item 18. Chamando para junto de si o povo, com seus discípulos, ele lhes disse: se alguém me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que servirá um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Marcos, Lucas, Mateus e João. Então, vamos silenciar um pouquinho os nossos pensamentos, os nossos corações. Vamos elevar os nossos pensamentos e dizer assim: querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui dizendo presente nesta casa abençoada, a essa grande oportunidade de, através do estudo e da comunhão junto aos benfeitores, trabalhadores desta obra, podermos nos esclarecer, podemos ampliar um pouquinho mais o nosso entendimento a respeito da nossa verdadeira essência, e que tudo o que precisamos, Senhor, no sentido do nosso equilíbrio, do nosso fortalecimento, da nossa esperança, possamos encontrar aqui na manhã de hoje. Certos do Teu amparo, certos do Teu amor, certos, Senhor, de que essas vibrações de paz e muita harmonia estará nos envolvendo, é que pedimos de nossa parte a permissão aos benfeitores aqui presentes, a Tua permissão, Mestre Jesus, mas, acima de tudo, a permissão de Deus, Pai de todos nós, para darmos por iniciado a nossa manhã de estudos. Graças a Deus. Então, nós vamos ler a questão do Livro dos Espíritos. O estudo de hoje vai da questão 244 até a questão 256. 244. Os espíritos veem Deus? Apenas os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Subpergunta A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite algo, como sabe que isto vem dele? Ele não vê Deus, mas sente sua soberania, e quando uma coisa não deve ser feita ou dita uma palavra, ele percebe como uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas para fazer ou não esta ou aquela coisa? Acontece o mesmo conosco, apenas num grau mais elevado, pois tu compreendes que, sendo a essência dos espíritos mais sutil que a vossa, eles podem captar melhor as advertências divinas. Subpergunta B. A ordem lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos?
Resposta: ela não lhe vem diretamente de Deus. Para comunicar-se com ele, é necessário ser digno disto. Deus lhes transmite suas ordens através de espíritos que se acham mais elevados em perfeição e em instrução. Vamos ler mais uma questão. 245. A visão nos espíritos é circunscrita como nos seres corporais? Não, ela reside neles. Então, agora vamos passar a palavra para o nosso companheiro Nagai, que ele possa ser envolvido nas melhores vibrações. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe mais essa manhã de estudos. Bom, esse estudo de hoje, ele é um bom exemplo do que a gente sempre fala da doutrina espírita. Kardec, na época da codificação, ele e os espíritos não puderam transmitir todos os conhecimentos sobre a revelação por alguns motivos. Vamos citar alguns. Primeiro, que saindo de um pensamento que na época muito materialista, no sentido de todas as mentes pensantes chegaram um momento de não aceitar mais as imposições religiosas. Todos aqueles conceitos, e quando a gente fala isso, a gente sempre tem que lembrar, éramos nós mesmos que estávamos lá, professando outras crenças, e na maioria daqueles que hoje trabalham dentro da doutrina espírita, são aqueles mesmos que estavam lá desvirtuando o pensamento do Cristo. Isso aí a gente não pode esquecer. Porque senão fica parecendo que a gente fica apontando o dedo lá para trás, acusando os outros. Mas o conhecimento da reencarnação nos dá uma nítida visão, e até pela misericórdia da lei, que éramos nós que estávamos lá. Então, estamos tendo a oportunidade agora, dentro da doutrina espírita, de professar as verdades do Cristo e da lei de Deus, nos recuperando daquilo que nós fizemos, ou seja, temos que reharmonizar as mentes que desarmonizamos. Então, feito esse parêntese aí, voltamos lá. E a ciência, principalmente, no movimento naquela época na França, muito de contestação, de tipo, eu quero ver. Não tem mais aquela de empurrar a goela abaixo os conceitos dogmáticos que a Igreja Católica impunha naquele momento. A protestante também, com viés diferentes, mas a religião com aquela característica. Então, sair de um pensamento em que todo mundo queria ver, tocar, em que o conceito de matéria era aquele ainda que muitos de nós pegamos ainda na nossa fase de educação, que é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, é que eu posso tocar, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Com essa visão toda, você imagina falar de espírito, que era algo totalmente subjetivo para aquela época. Então, se colocou o perispírito ali como um intermediário que possibilitava o espírito atuar sobre a matéria. E hoje, a própria ciência que contestava, ela, pelo próprio estudo da matéria, ela foi diminuindo essa distância, porque a matéria já não é tão sólida quanto era naquela época. A matéria foi se sutilizando a ponto dela ser tão sutil que hoje você pode conceber o espírito. Então, essa distância foi diminuída pela própria igreja, pela própria ciência. Então, esse era um dos pontos. Outro, nós não tínhamos, como humanidade, conhecimento suficiente para um entendimento mais amplo. Então, o que foi feito? Isso é um planejamento que a gente sempre tem que lembrar. Gerenciado por Jesus, um monte de espíritos perfeitos, um ataque concentrado e programado para transmitir para a humanidade as verdades da lei de Deus. Então, didaticamente, o que foi feito? Primeiro, o Livro dos Espíritos, uma visão geral da doutrina, para depois ir se aprofundando em cada outra obra,
o livro dos médiuns, a parte dos fenômenos, a parte científica, o evangelho, a parte moral, o céu e o inferno, a parte das consequências, não é, da vida prática na vida futura, na vida depois da morte, e a gênese dos aspectos da criação. Mas em todas elas temos informações científicas, porque às vezes a gente fala, pô, ciência, mas o que é ciência? Ciência é conhecimento. E a lei de Deus, quando você vê, ela é perfeita, e ela que comanda tudo. Os mecanismos valem para qualquer tipo de ciência, ou a ciência material ou a ciência moral. Por isso a ciência espírita é mais ampla que a ciência humana, porque ela trata de tudo e explica como funciona o universo. Então, dito isso, foi feito esse painel. Então, as informações que são dadas na época da codificação são informações gerais que dá para formar uma base e que podem ser detalhadas posteriormente. Isso caracteriza a dinâmica da doutrina espírita, que as obras complementares, que a gente chama, tem as obras clássicas, que são aqueles escritores pós-Kardec ou contemporâneos, como Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delane, Lombroso e outros que, pelo olhar científico, tentaram clarificar a doutrina espírita também. E as obras mediúnicas, que a gente chama exatamente das obras complementares, que só, para falar em 2 médiuns extremamente confiáveis, com espíritos confiáveis, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, temos aí mais de 1000 obras, fora Dona Ivone Pereira, encarnada e desencarnada, e por aí vai. Então, é só para a gente ter uma base. Essas obras complementares, elas vêm fazer o quê? Elas vêm detalhar mais e adequar ao conhecimento da humanidade aqueles ensinamentos que foram dados lá. Mas nenhuma coisa que foi falada lá, nenhuma verdade falada lá vira mentira. E nenhuma mentira vai virar verdade. Simplesmente, dado um resumo, visão geral, e depois você vai detalhando. Por que nós estamos falando isso? Porque nós vamos falar hoje das características da relação do espírito no ambiente depois da morte, nas sensações dos espíritos. Então nós vamos pegar, além dessa introdução, essa introdução é para quê? Para a gente mostrar que teve uma visão geral lá, mas que ela pode ser desenvolvida e foi desenvolvida através dos tempos para se adequar ao conhecimento da época. O fato é o mesmo, mas a explicação fica mais detalhada. E agora, uma outra coisa que vai nos dar base para entender as questões bem que a gente vai estudar. Questão 97 do Livro dos Espíritos, onde se fala sobre as diferentes ordens dos espíritos. A pergunta é a seguinte, as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Aí ele começa respondendo, são ilimitadas em número porque entre elas não há linhas de demarcação e tal. E lá no meio do texto, ele vai dar uma classificação mais geral da característica dos espíritos em termos de escala. Então ele fala assim, ele fala que são 3 principais divisões que ele pode fazer. Então, na primeira, colocação, os que atingiram a perfeição máxima. Qual a característica? Os puros espíritos formam perfeição máxima, não tem que explicar. Perfeito em tudo, não tem defeito. Na segunda, os puros espíritos formam a segunda, os que chegaram ao meio da escala. O que caracteriza isso? O desejo do bem predomina neles. E a terceira, os que ainda não que se acham na parte inferior das escalas, são os espíritos imperfeitos, que somos nós. Característica: a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. Os perfeitos, os puros e os imperfeitos. Esses imperfeitos ainda estão debaixo de todas as paixões. E como os espíritos falam, os espíritos imperfeitos
nós, como os espíritos imperfeitos, estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Então, ou seja, nós estamos no início da escala. Isso é algo que a gente não pode esquecer. Tá? E aí entra o estudo de hoje. Por que nós fizemos isso? Para a gente entender que nessas 3 escalas, grandes divisões, a gente tira os perfeitos, que já estão num grau que a gente não pode imaginar, e os espíritos falam isso por quê? Porque há virtudes que a gente nem conhece. Mas a gente pode visualizar os bons espíritos, que já predominam, o espírito predomina sobre a matéria. Essa é a grande característica. A matéria já não lhe faz mais efeito. Enquanto eu não atingir essa perfeição, eu ainda sou influenciado pela matéria. Uma outra coisa, quando se fala do espírito, quando ele vai progredindo, nós temos um evoltório, que é o perispírito que liga o espírito ao corpo físico, que na época de Kardec também foi falado dessa maneira geral. E hoje a gente sabe que ele vem em camadas, se condensando, partindo do espírito para o corpo físico, de modo que o espírito se comunica em cadeia, tem afinidade com as camadas que tem aqui. Então, quando fala assim, o que caracteriza um espírito perfeito? A sutileza desse perispírito. Ele se aperfeiçoa tanto, se sutiliza tanto, que se confunde com o espírito. Ou seja, o que compõe o espírito, e aí os espíritos separam para nós, Deus, Espírito e Matéria, Deus o Criador e 2 princípios que Deus criou para popular o universo. O princípio inteligente, que individualizado vira espírito, e o princípio material, que individualizado fica matéria, vira matéria. Então, essas estruturas todas sutis, até chegar ao espírito, apesar de não ser espírito, ela fica tão sutil que se confunde com o espírito. Ou seja, esses espíritos perfeitos, a matéria não influencia nada neles. Até porque ela fica tão sutil que ele se sobrepõe a ela. E esse caminho é percorrido gradativamente. Quanto mais evolui o espírito, mais domínio ele tem sobre a matéria. Mas pela escala, enquanto ele não for espírito puro, ele não domina a matéria. Então, entendido isso, a gente vai partir para uma outra interpretaçãozinha que a gente tem que fazer. As respostas dos espíritos para Kardec, ela sempre fala na média. E muito de uma maneira geral. Então, quando ele fala espírito, ele está falando ao ser, a esse, vamos dizer assim, a esse elemento da Trindade Universal. Não ao espírito, Paulo, uma individualidade. Ele está se referindo ao espírito. Isso é bom entender por quê. Porque em algumas respostas, os espíritos respondem a Kardec olhando simplesmente o espírito, sem olhar ele na faixa que ele está localizado como um indivíduo. Como nós vimos agora, nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos ligados muito à matéria. E isso é imprescindível para a gente entender as respostas dos espíritos nessas questões. Então vamos lá. Nessa primeira que foi lida, os espíritos veem a Deus. Primeiro que a gente nem sabe o que é Deus. A gente só entende Deus, ou só absorve essa ideia pelas características dele. O Criador supremo do universo. E é perfeito em todas as coisas. Então a gente estuda Deus pelos atributos. Então, Deus tem raiva, Deus pune? Não, porque senão não seria perfeito, e não sendo perfeito não seria Deus. Então é por aí que a gente entende. Então a visão, vem a Deus, é algo muito mais, vamos dizer assim, subjetivo. Quando ele responde, só os espíritos superiores o veem e compreendem, a gente já tira a ansiedade. Só quando chegar lá em cima que eu vou ter ideia disso. Provavelmente não vai ser uma individualidade, porque Kardec, quando fez a pergunta, não personificou, falou o que é, não perguntou quem, e os espíritos acompanharam.
não corrigiram. Então, deixa Deus lá no canto, a gente entende pelos seus atributos. Mas a resposta, eles falam, os inferiores. Quem são os inferiores? Nós. O sentem e adivinham. Por que sentem? Porque todos nós, quando tiramos o orgulho para o lado, a gente intimamente se sente criatura de Deus. Agora, o orgulho pode complicar isso, nos afasta de Deus, porque a gente não admite que tenha algo, primeiro, que eu não possa entender e que seja superior a mim. Então, é aquele pessoal que a gente fala que tem o ângulo de inclinação nasal muito alto. Todo mundo tem, mas não a ponto de ser tão alto para morrer afogado quando chove. E aí, são esses níveis que a gente tem que combater. Na sua pergunta A, ele fala assim, ó, quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite alguma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Aí é algo também para interpretar o que o espírito fala. Eles não vêm a Deus, mas sentem a soberania. Por quê? Basta a gente entender a relação dos espíritos. Um espírito moralizado se impõe a outro, e os espíritos falam assim, é irresistível. É um magnetismo, uma irradiação. São aquelas pessoas que a gente chega perto e parece ter uma barreira, tem algo que... As pessoas sentem isso, sentiam isso, muitos narraram, muitos colegas que foram visitar Chico Xavier, que sentia isso. Quando chegava ali, a emoção, a vibração é tão grande que a pessoa se emocionava, uns não conseguiam nem andar. Eram as narrativas de pessoas que tiveram essas experiências. Ou seja, o que o ser irradia, ele se impõe ao outro, isso é natural, é um magnetismo pessoal. Então, ele faz assim, ele percebe como por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la. E aí depois ele explica isso, dando um exemplo para nós. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram pensamentos secretos, intuições? Então isso é prova que a gente tem intuitivamente essa ideia e também a possibilidade da influência do nosso guia espiritual, do nosso anjo de guarda, tipo, Paulo, faz isso não, furada. E isso a gente percebe no nosso pensamento. É isso que ele quer dizer aqui. Então, o fato da gente não ter a ideia completa do que seja Deus, a criatura reconhece o Criador. Então, a gente vamos dizer assim, se submete a essa lei, porque a gente sente que ela é mais forte do que nós, e que ela existe, e cada um experimenta isso nas suas experiências pessoais. Outra coisa interessante, quando ele pergunta, Deus transmite diretamente uma ordem? Hoje nós temos ideia do mundo espiritual, temos ideia da escala espírita, temos contatos através da mediunidade com esses espíritos, conhecemos melhor o plano espiritual, principalmente através das informações de André Luiz, nos mostrando as colônias espirituais. Então a gente entende a hierarquia espiritual, que isso também, olha só, mesmo as pessoas que antes de chegar no espiritismo, por exemplo, que frequentavam a Umbanda, percebiam isso nos orixás que incorporavam nos médiuns. As crianças, os espíritos de criança, aí entre aspas, sempre quando fazia alguma traquinagem maior lá, assim, o tio não deixa, que geralmente é nos espíritos dos caboclos ou dos pretos velhos. Ou seja, ali também se demonstrava uma hierarquia de comando, que é irresistível pela moralidade, vamos dizer assim, pelo status do espírito. Então, hoje é fácil a gente entender que, por exemplo, os 10 mandamentos, não foi Deus que passou para Moisés pessoalmente. Foi um espírito desse superior, principalmente sabendo hoje, como a gente sabe, que Jesus é o governador do planeta. Ou seja, Jesus, para as pessoas que não entendem, por isso que muita religião confunde, Jesus é um Deus para a Terra, porque é um co-criador em plano maior. Ele é o responsável pelo planeta e pelas almas que aqui passam. Então é interessante isso, porque entendendo essa parte de hierarquia, entendendo como funciona, os espíritos
como se a gente pode comparar como se fosse uma empresa. Tem o dono da empresa, tem o diretor e tem o escalão, gerente, assistente e por aí vai. Então, quando a gente vai tratar de um assunto de limpeza, tu não fala com o presidente da empresa nem com o dono. Tu vai falar com o pessoal que é responsável pela limpeza e, se duvidar muito, vai falar com a pessoa que limpa. Então, tem coisas que a gente pode falar assim, ó, que nem a gente falava antigamente, a gente não manda recado importante por criança, por gente pequena. Então, é mais ou menos por aí. Dependendo do que for, a mensagem vem por alguém. Quanto mais complexa, mais superior seria o espírito responsável por isso. Então, aqui não é de Deus diretamente. Deus criou uma lei perfeita exatamente por isso. Tudo que é executado na lei, que é transmitido, Deus não precisa, vamos dizer assim, mexer uma palha. Porque o sistema em si, ele funciona tão perfeitamente, é como um mecanismo de relógio. Deu início, o resto tudo se continua. Então, essa é a característica da perfeição da lei. Aí começa alguma coisa que vai, vamos dizer assim, justificar a introdução que nós fizemos. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos. Quem são seres corpóreos? Os homens encarnados, os espíritos encarnados, a alma. Estou encarnado, eu vejo pelo aparelho ocular. A resposta está perguntando sobre se o espírito tem. Não, ela reside em todo ele. O espírito. Aí a gente vê, mas espíritos têm pelo menos 3 escalas. Para esse que é perfeito, que a matéria não influencia, essa é a resposta perfeita. Ele vê por todo ele. Ele não tem ponto fixo, porque a matéria já não influencia para ele. Daí para lá, os puros também não. Já atingiram um nível que a gente não pode afirmar que esse consegue ver geral, mas pelo menos pode falar assim: quanto mais elevado for o espírito, melhor a percepção que ele tem. Concorda com isso? Não tem erro. Quanto mais elevado o espírito, mais ele se sobrepõe à matéria. E quanto mais ele se sobrepõe à matéria, a sensibilidade ou as sensações, seja quais forem, são maiores. No perfeito eu posso afirmar. Como no imperfeito eu também posso afirmar que, como a matéria ainda se sobrepõe a ele, que ele precisa e ele ver por pontos específicos. Vamos lá. Como é que a gente pode afirmar isso? A gente pode afirmar pelas informações que a gente tem hoje do plano espiritual. As colônias. Quando um médium que tem evidência vê um espírito, terra a terra, ou um espírito mais ou menos, que convive na terra, porque a gente tem que pensar isso também. Os espíritos da terra são esses encarnados e desencarnados que estão em torno nas colônias próximas. Aqueles que são superiores não são da terra, eles estão na terra em missão. Então, esses que estão aqui, encarna, desencarna, encarna, desencarna, que a população desencarnada é 3 vezes maior do que a encarnada, esses ainda têm uma limitação. E quando você vê ele com corpo igual, com aparência igual. Outra coisa que pode confirmar isso: quando o espírito é muito elevado, o que o médium vê? Só luz, ele não vê forma. Provavelmente esse espírito tem a percepção muito maior. Ele não precisa e não tem órgãos determinados, nem na visão, nem na audição. Então é esse sentido que a gente tem que olhar para o contexto geral. Mas então é mentira o que o espírito falou? Não. O espírito, realmente, fora dessa encarna e desencarna, ele vê por tudo quanto é lugar, ele ouve por tudo quanto é lugar, ele tem todos os sentidos aguçados, mas isso é sempre proporcional à evolução dos espíritos. Aí fica mais fácil para a gente entender. É só lembrar das comunicações
que o plano espiritual trouxe, principalmente com o nosso lar, e outras obras que trazem para nós como funciona a vida no mundo espiritual. Uma outra coisa importante também é a gente entender o que os espíritos quiseram dizer lá atrás, quando ele fala assim, não, o conhecimento do perispírito vai tirar muitas dúvidas, vai resolver muitos problemas que ora não é visto. Vamos ver informações de André Luiz também. A característica que hoje a gente sabe que o perispírito, que é o que está em torno do espírito, vamos botar o espírito aqui, o que está em torno dele é alguma coisa, e que liga isso ao corpo material. Mas ele não explicou o que tem aqui. Ele falou só o que está em torno dele. Mas é a matéria que vai se densificando para ter contato com esse corpo. Então a gente sabe que o primeiro evolutório do espírito é o corpo mental. Depois nós temos uma outra etapa crucial, que é o corpo espiritual. O que é o corpo espiritual? É o corpo que o espírito tem, corpo de relação dele quando ele desencarna, que equivale ao que os orientais falavam de corpo astral. Por que eles chamavam de corpo astral e chamam? Porque para eles, desencarnou, vai para o plano astral. Corpo astral, corpo que eu tenho quando desencarno. Corpo espiritual, também. Só que a gente chama de plano espiritual. Então esse evoltório, quando eles falam, um médium tem evidência e fala assim, eu vi o espírito. Não, ele não viu o espírito, ele viu o corpo espiritual, a forma do corpo espiritual, que é o corpo de relação dele. Então quando a gente desencarna, a gente está lá nas colônias com o quê? Com o corpo espiritual. E André Luiz nos informa que esse corpo espiritual, que é retrato desse corpo mental, que é o primeiro evoltório, ele é a forma desse corpo físico. Vou botar aqui um conjunto perispiritual. O corpo espiritual está aqui. Então, esse cara é reflexo desse. André Luiz fala assim, quando o cara passa daqui da vida e vai lá para a etapa depois da morte, esse corpo ainda mantém uma característica, é uma estrutura eletromagnética, ou seja, mais sutil que isso, mas ainda é matéria, e tem os órgãos parecidos com o que eu tenho aqui, que é até lógico, não é ele que é a forma. A forma, como é que ela vai desinformar isso aqui, e aqui ter órgãos, e aqui não ter? Ele pode ser um pouco diferente, e é mais sutil. Ele fala, a diferença que tem nesses órgãos é no aparelho digestivo e no genético. Por quê? Porque aqui no plano espiritual a gente não come a mesma coisa que a gente come aqui. O combustível é mais sutil, então não precisa uma máquina tão densa. E espírito não reproduz espírito, só reproduz corpo. Só que ele faz uma observação, isso quando o espírito já está desligado da matéria, já mentalmente já está fora disso. Aí um raciocínio que a gente tem que fazer. O espírito que ainda faz parte do povo da terra, que está encarnando e desencarnando, ele está livre da matéria? Não. Então, quando a gente está no plano espiritual, a gente ainda mantém a característica genética, o aparelho digestivo, porém, todos esses órgãos aqui são mais sutis. Tem gente que ainda não caiu a ficha para isso, mas é só pensar o seguinte, vamos lá. Quando a gente atende espírito, nas reuniões de atendimento a desencarnado, que o espírito fala, estou com dor aqui, ou então fala assim, levei um tiro no coração, está sangrando, ele está se referindo a um órgão. Tem uma das perguntas aqui, a gente não vai ler todas, estou pegando alguns pontos, só para a gente entender essa relatividade, que ele fala assim, sensação. Ele sente dor? Sente, mas não igual a que você sente aí fisicamente.
físico. A gente fala assim, é o corpo físico. Mas só que isso aqui tudo é matéria. Então a gente pode, para diferenciar, falar assim, tem uma dor física, que é referente ao corpo físico, e tem a dor material também, que é referente à matéria que me envolve. Porque o espírito não está maluco. E o pensamento do espírito influencia muito mais na matéria sutil do que aqui na matéria densa. Mas mesmo assim, a gente sabe que influencia na matéria densa. Se você tomar uns remédios, achando que ele não vai fazer efeito, você anula o efeito do remédio. Se você tomar um placebo, algo que não tem a substância ativa, mas você acreditar que ele vai fazer bem, ele vai te fazer bem. É o pensamento influenciando na matéria densa. Doença psicossomática, eu penso que estou doente e aqui fica doente. A ciência já trata disso. Aqui é muito mais. Por quê? Porque o corpo é mais sutil. Aqui eu estou vestindo um escafandro. Aqui eu estou com aquela roupa de mergulho de borracha mais fina. Então aqui reflete melhor o pensamento disso aqui. Então quando eu estou aqui, eu sinto muito mais. Então pode ser duas coisas. Primeiro, desencarno. Estou lá perto do corpo e estou sentindo a decomposição dele, os micro-organismos, corroerem o corpo, é porque eu mentalmente ainda estou ligado aqui. Isso é dor reflexiva. Eu não estou sentindo dor aqui. Eu estou ligado mentalmente aqui e eu recebo essa sensação. Mas, esquece aqui, já me libertei do corpo físico, não estou pensando nele, estou desencarnado e estou com isso aqui. Só que eu entendo, eu vejo isso aqui, tomei um tiro aqui, mas ainda estou com aquela imagem na cabeça. O que acontece? Eu reflito isso aqui no órgão correspondente. E se eu penso, existe. Eu crio, é a forma pensamento. Então o espírito realmente aqui vai estar com um coração atingido e vai estar saindo um líquido. Esse líquido é esse sangue que eu despejo aqui? Não. Mas é um elemento parecido que circula nesse corpo espiritual. Que ele tem o mesmo funcionamento, mas é em matéria mais sutil. É como se aqui está falando assim, aqui é o líquido, aqui funciona no vapor, que é mais sutil, mas é a mesma coisa. Isso é só para a gente entender como o negócio funciona aqui. Mas existe isso. Então, o que a gente faz na reunião de atendimento? Eu vou lá, passes, e magneticamente eu vou trabalhando com a mesma matéria, que é a matéria sutil que eu estou tirando das mãos e o espírito está potencializando, para fechar o buraco aqui. Mas ao mesmo tempo eu tenho que falar para esse cara aqui, olha, imagina teu corpo bom, porque enquanto ele estiver imaginando esse corpo com buraco, ele vai ficar com buraco. Porque senão é enxugar gelo. Eu enxugo aqui, molha de novo. Então eu tenho que trabalhar. É igual um encanamento furado. Eu vou lá e estou tapando o cano. Mas se eu não fechar a água, não vai adiantar. Ele está produzindo aquilo de novo, a pressão vai estourar, vai ficar estourando até eu vedar aquilo ali. Então o espírito tem que ajudar para esse trabalho magnético, para vedar. Ou seja, a sensação dele de dor é igual a daqui? Não, não é num nível diferente, e às vezes dói até mais. Então quando você fala assim, a dor é só moral, você está descartando a dor material do corpo espiritual dele. Porque isso é verdade para quando o espírito não tem mais um invólucro material denso ou numa densidade capaz de provocar uma dor nele. É claro que se eu tacar fogo aqui no corpo, ele queima. Se eu expor esse corpo aqui ao fogo, ele não vai queimar, não vai destruir. Mas ele vai sentir a quentura. Mas como é que eu vou entender isso? Hoje é fácil. Quando você bota uma água para ferver no fogão, o fogo está ali. Você está vendo o fogo, ele está queimando. Bota no micro-ondas. O que está acontecendo ali? São ondas que estão ali provocando uma vibração na molécula da água que tem dentro do alimento. E aquilo ali que aquece.
Então é algo que você não vê, mas você vai sentir. Então é mais ou menos assim. As sensações todas, dor, pode ser a sensação visual, auditiva, até o falar ou ouvir, ele é sempre proporcional à elevação do espírito. Para os espíritos que não estão ligados à vida terrena, melhor um pouquinho do que a gente sente aqui. Então, todas as narrativas que a gente vê do plano espiritual nas obras mais atuais, elas falam sobre as sensações dos espíritos, quase que igual a nossa. Quem não lembra lá do nosso lar, quando os habitantes, no nosso lar, no primeiro livro de André Luiz, ele narra lá a revolta, que eu de brincadeira chamo da revolta da rabada, porque o pessoal lá estava querendo exigir ao governador, cara que tomava conta lá do nosso lado, da colônia, comida mais densa. Por quê? Porque eles ainda estavam ligados às sensações materiais, e eles aqui queriam comer algo mais denso. O governador falou assim, não, tem que acostumar a comer algo compatível com esse corpo espiritual. E continuou com o caldinho. Pergunta, ele vai tomar caldinho se não tiver boca? Para onde vai a aguinha se ele não tiver corpo? Se ele não tiver órgão? Então, às vezes a gente fala umas coisas e não pensa na atualização da informação. Outra coisa, lembrem do departamento de reencarnação, que André Luiz narra lá, que o pessoal vai lá com uma planta debaixo do braço para ajustar o corpo que ele vai, para fazer o planejamento do corpo que ele vai ter quando nascer. Como é que eles fazem isso? Ajuste no corpo espiritual. Não é ele que é a forma desse aqui? Agora, esse aqui é formado de quê? Característica genética do papai e da mamãe, da família do pai e da mãe. Porém, isso materialmente falando, as características de equilíbrio ou desequilíbrio desse corpo, independente da genética, vai ser trazida por esse corpo espiritual. Então o cara vai aqui e ajusta, para esse cara ter um infarto com 70, 80, 60, ajusta aqui, o negócio vai estourar aqui. Geneticamente não tem nenhuma característica, mas ele traz daqui. Então se você ajusta o órgão aqui, é porque aqui tem órgão. Fica claro isso? Então é isso que a gente tem que pensar. Olha outro lance interessante aqui na 247. Pergunta sobre a visão. Olha um complemento, que aí fala, não, ele vê por toda parte e tal, mas lá no finalzinho, os espíritos falam assim, ó, quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Ele está falando aqui de se um cara pode olhar em dois extremos do planeta. Mesma coisa, ele dá o limite aqui, espírito superior, o cara grandão lá, faz, o menos puro não faz, ou seja, ele bota o puro, como esse puro faz, o menos puro não consegue. Só os espíritos superiores podem ver com a vista abrangente, em conjunto. Então, mesma coisa, em todas as questões é assim, ó, quanto mais elevado o espírito, mais poder ele tem. E ele vai dando o limite. Então, nós, como espíritos perfeitos, daí aquela introdução, somos espíritos imperfeitos. Então, meu amigo, não espere que quando a gente desencarnar, vai chegar no plano espiritual, vai volitar, vai ver por tudo quanto é lado. Isso depende até da concentração do espírito. Ah, mas eu sou encarnado, eu tenho essas visões, parece que eu tenho um olho aqui atrás. E o pessoal até fala o terceiro olho. Mas isso é simples, é um fenômeno simples. Como que eu faço isso? Eu estou aqui, mas estou vendo que está aqui. Além da visão, porque aqui nós temos uma visão periférica, que o sapo tem até mais. Tem animal que tem quase 360. Só pelo globo ocular, pela característica. Mas não é isso que a gente está querendo dizer. Vamos dizer assim, ó, eu estou aqui, eu sei, tenho a visão periférica que é aqui, ó. Mais ou menos 180.
Só que, se eu tiver um tipo de mediunidade, que eu me afasto um pouquinho do corpo, eu estou olhando para vocês, mas eu me afasto do corpo e olho para trás. Ou intuição, tem alguém atrás de você, ó, o espírito soprando. Então tem várias coisas que a gente pode justificar e ter uma percepção, mas que não seja essa, porque a gente tem realmente limitado, como vai ter quando desencarnar e tiver nesse plano. Agora, quando eu evoluir mais, aí meu amigo, o céu é o limite. A gente não tem como dizer, em qual momento que eu vou ter isso? Em algum momento a gente vai ter. É só atingir a evolução necessária para isso. Quer ver uma outra aqui? Ó, no espírito a faculdade de ouvir, porque ele vai perguntando de ver, de ouvir, a de sentir dor, mas ele dá a resposta parecida em todas, nesse sentido que nós estamos falando. Acaba que hora? Né? 10 para as 11. Então ainda falta 10. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver? Ele faz a mesma pergunta, só que para ouvir. Ele fala, todas as percepções, então ele inclui todas, todas, constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Ou seja, o espírito, ele tem isso, é inerente a ele. Ele vai falar assim, quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. A gente ainda tem corpo material, tem esse quando está encarnado, e tem esse quando está desencarnado. Então, tem que ter órgãos, um conduto dos órgãos para que eu possa ter essa condição. Agora, tem uma outra faculdade que eu posso ter que substituir isso. Comunicação pelo pensamento. Mas não é todo mundo que só desencarnar, eu vou, não preciso falar. Depende. Por que a gente atende espíritos na sessão de atendimento desencarnado e eles têm que incorporar para falar com a gente? Porque os espíritos desencarnados que estão na mesma faixa vibratória deles, às vezes não conseguem acessar. Ele ainda tem necessidade de ouvir a nossa voz, de sentir o corpo físico para poder se comunicar e poder tentar resolver o problema dele. Então, ou seja, essas informações não estão erradas, muito pelo contrário, estão certas. Porém, no detalhamento, você consegue entender por informações mais recentes, que não negam aquelas, mas adicionam, que fala assim, tudo bem, então tudo isso o espírito vai conquistando à medida em que vai se desvencilhando da matéria, de modo que, ao chegar no estado de pureza, ele vai dominar todas elas. É isso que a gente tem que entender. Senão vai parecer coisa de maluco. A gente vai falar isso aqui, se não fizesse raciocínio, mas por que eu estou lá atendendo o espírito está falando que está com dor? Aí eu incorro no erro de falar, mas isso é da tua cabeça. Vai lá sentir. Torce para quando desencarnar, ser atendido por alguém que entenda que aquela dor dói. E às vezes os espíritos perguntam na doutrinação, mas por que você faz isso? Porque às vezes o espírito está esmurrando lá, está destilando raiva, e você está ali aquilo. A resposta é simples, porque quando eu desencarnar, quando eu morrer, eu gostaria que alguém fizesse isso comigo também. É a convivência em sociedade, fazer ao outro tudo aquilo que você gostaria que os outros fizessem contigo, né? Olha só, outra interessante. Constituindo elas atributos próprios do espírito, se lhe é possível subtrair-se as percepções, de novo ele está falando das percepções todas. Quer dizer, se aquilo faz parte do espírito, eu posso tirar a percepção dele? Olha a resposta. O espírito
Unicamente vê e ouve o que quer. Isso no sentido quando ele tem domínio. Aí ele vai. Dizemos isso de um ponto de vista geral, e em particular com referência aos espíritos elevados. Porquanto os imperfeitos, quem são os imperfeitos? Nós. E esses desencarnados que estão em torno da Terra? Também, que senão não estariam aqui. Exceção, os caras que estão em tarefa, que estão em missão, que não são daqui. Mas quem está ainda, não encarna, desencarna na Terra, espírito imperfeito. Muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado o que lhe possa ser útil ao aperfeiçoamento. Quer dizer, eu não domino ainda. Se eu não entender e não dominar esse fenômeno, vou ficar escutando tudo quanto é espírito. Lembra do Ghost? A médium lá, apesar de ser um filme, aquilo é o que acontece. O cara não consegue se desvencilhar e o espírito ficaria. Desencarnado também, ele tem que ter atenção. Aí vem André Luiz narrando aquelas visitas que ele faz às zonas mais próximas da Terra. O que o mentor fala? Concentre-se no objetivo. Ignorem o ambiente que vocês estão passando, senão vai dar ruim. O que ele está falando isso? Mantenha a sintonia elevada. Porque se eu tiver com a sintonia elevada, eu não enxergo e não ouço o que está abaixo dessa sintonia. Então como é que o espírito elevado percebe quem está abaixo dele? Ele tem que parar, olhar, prestar atenção e querer ver aquilo ali. O que não acontece com o espírito que não tem o domínio, é isso que ele está falando. Então, esse conjunto de conhecimentos que tem aqui, deixa eu ver se tem mais uma aqui que você... a última pergunta, as duas, 255 e 256. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro, não, desculpa, eu pulei. 255, a resposta é angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. O que ele pensa quando está encarnado e o sofrimento que ele tem, dói. Mas quando ele desencarna, o que ele está falando? Que dói mais aqui. Por quê? Porque esse corpo é mais sensível ao que o espírito pensa. Então, se ele mantém a mente turbulenta, com, vamos dizer assim, pesada, como é que a gente chama de consciência pesada? Mas assim, fiz um mal, cara, se arrepende de alguma coisa, fica pensando naquilo, ele reflete essa dor, ela incomoda mais e afeta mais o corpo espiritual do que o corpo físico. Na última ele pergunta assim, como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Olha a resposta. É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Mas na frente, ele encerra assim, quando se lembram do corpo que revestiram, tem impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga passado algum tempo que ainda o traz nos ombros. Isso vale para aquele exemplo que eu dei, morri e estou colado aqui no corpo ainda. Mas vamos lá. Quando a gente encarna, esse corpo está ligado molécula a molécula ao corpo físico. Quando eu desencarno, as sensações daqui, os fluidos ainda estão aqui, alguns. E a mente está refletindo o que está aqui, é o que ele está falando aqui. Ele reflete as reminiscências. Nós já recebemos uma vez numa reunião, lá no Leão Denis, uma reunião de atendimento desencarnados, e era uma sala que tinha médium pra caramba, uma mesa grandona, tinha médium na mesa, era uma sala de treinamento. E tinha nego de fora também. Eu lembro que eu ficava brincando assim, incorporar os médios da direita, incorporar da esquerda, brincando, falava depois isso. Mas tinha muita gente. Foram atendidos espíritos que tinham desencarnado num desastre de avião e o avião pegou fogo. Então eles estavam com aquela sensação de queimação ainda.
Aí nós pedimos para todo mundo que estava em volta, mentaliza que você é um ar-condicionado e você está jogando ar frio por ali, para lá, para aliviar aquela dor. Nesse caso, é uma sensação mista. Recém-desencarnado, morreu com aquela sensação e ele ainda está carregando aquilo. Então é mental, mas é físico também. E o que foi legal nisso, no final da reunião, a avaliação. Os médiuns, sem saber o que a gente tinha mandado as pessoas que estavam de fora fazer, não, foi estranho, eu senti frio no meio da reunião. O que prova isso? Que o pensamento emitido para auxiliar aqueles espíritos que estavam sendo atendidos ali, surtiu efeito, porque até o médium sentiu frio. Então vê o poder do pensamento, e a gente tem que aprender a aplicar ele para o bem e em benefício nosso. Essas sensações, elas ficam bem claras para a gente, se a gente fizer aliar a essas informações aqui, as informações mais atualizadas que a gente tem. A gente vai ver que essa aqui não virou mentira, está correto, mas ela desdobra num detalhamento que a gente consegue ver qual tipo de espírito tem o quê. O próximo estudo é ensaio teórico da sensação dos espíritos. Kardec vai fazer um resumão disso. E aqui também ele fala dessa relatividade, colocando a característica da sensação, comparando com a evolução do espírito. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos utilizar de uma maneira útil essas informações que a doutrina espírita traz para a gente. Agradecemos ao Paulo Nagai pelos esclarecimentos da manhã de hoje. E agora nós vamos passar para o segundo momento da nossa reunião, que é o momento do passe. Então, pedimos aos médiuns que se localizem. Então, mais uma vez, vamos silenciar um pouquinho os nossos pensamentos e vamos nos elevar, pedindo a Jesus, querido Mestre, estamos no momento do passe e rogamos que tuas vibrações de pacificação, de harmonização, possam envolver a cada um de nós aqui presentes. Que os benfeitores possam trazer para nós, Senhor, esses fluidos necessários para cada um de nós, mas que de nossa parte saibamos também, Senhor, estarmos receptivos para recebermos aquilo que viemos buscar. Então, assim, em teu nome, Mestre querido, em nome dos benfeitores aqui presentes, trabalhadores do bem, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciarmos o momento do passe. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe. Quando Jesus diz assim: sereis benditosos quando os homens vos separarem, vos rejeitarem, vos odiarem, por causa do Filho do Homem, era como ele se denominava, o Filho do Homem. Isso nos lembra as bem-aventuranças. Quando ele diz, sereis benditosos quando isso acontecer. Porque nas bem-aventuranças, o que Jesus dizia? Bem-aventurados os aflitos. E aí a gente tem que pensar o que é isso. Quando a gente estuda o Evangelho, a gente passa a entender, aflitos todos nós somos, temos os nossos momentos de aflição. A gente tem que entender que quando a gente passa por uma dor, por um sofrimento, aquela dor é nossa, é causada por nós mesmos, então nós temos que ter entendimento com relação a isso. E se nós estamos passando por aquela dor, é um momento que nós estamos resgatando e nos esforçando para não voltar a cometer erros que vão ocasionar outras dores futuramente.
Então ele diz isso: sereis bem ditosos quando isso acontecer. E ele diz: alegrai-vos, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu. Quer dizer, quando nós seguirmos o Cristo e não nos preocuparmos com aqueles que nos rejeitam, com aqueles que querem nos desunir, nos separar, que querem nos criticar, porque nós estamos seguindo o caminho certo, o caminho reto, o caminho do bem. Quando nós estamos fazendo isso, nós temos a certeza absoluta de que uma recompensa no céu nos esperará. Mais adiante, ele diz assim: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo e pegue a sua cruz. O que é renunciar a si mesmo? É deixar os nossos prazeres terrestres de lado, em segundo plano, que a gente siga primeiro os prazeres espirituais. Nós estamos aqui hoje, num sábado, num dia lindo, muitos estão aproveitando lá fora o sol, a praia, mas nós escolhemos estar aqui, e foi a melhor escolha. Nós soubemos fazer a melhor escolha. Então, quando ele diz, renuncie a si mesmo e pegue a sua cruz, é novamente naquele sentido. A nossa cruz é aquele problema, é aquela dor, é aquela doença, aquela aflição que estamos passando e que nós temos que carregar essa cruz nós mesmos. Ele está se referindo aqui àquelas pessoas que estão passando por uma dificuldade e que se queixam, reclamam, incomodam aqueles que convivem com ela. O tempo todo ela se queixa, como que querendo dividir aquela dor, aquela aflição, sem entender que aquilo foi causado por ela mesma. Então, se aquela dor é minha, eu tenho que carregar aquela dor, eu tenho que carregar aquela cruz. Eu sozinha. É claro que a gente gosta de um abraço, de um colo, de uma palavra de carinho, de uma palavra de conforto. A gente gosta disso. E a gente também tem que aprender a fazer isso com o irmão que está passando por uma situação difícil. Essa troca é que nos faz bem. Não é a reclamação que vai resolver a minha dificuldade. Não é o me queixar que vai resolver a minha dor. Seja ela uma dor física, seja ela uma dor emocional. Eu tenho que perceber que eu estou passando pela consequência de algo que eu tenha feito. Mais adiante, o nosso mestre Kardec, ele diz assim, ele explicando o que Jesus falou, que aquele que quer me seguir, que pegue sua cruz, ele diz que suporte corajosamente as suas dificuldades. As dificuldades que a sua fé vai fazer com que você consiga suportar corajosamente. Aí ele diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, perderá as vantagens do reino dos céus. Quais são as vantagens do reino dos céus? É a paz, é o equilíbrio, é a serenidade, né? É o acolhimento por aqueles que nos precederam no plano espiritual e que nos querem bem, que nos amam. Então, que a gente suporte corajosamente as nossas dificuldades, lembrando que nós não estamos sós, todos nós temos um anjo de guarda que vela por nós. Esse anjo de guarda foi determinado por Deus para nos acompanhar. Então, que a gente nunca sinta que está passando por uma dificuldade sozinha e que a gente reclame, que a gente chore, achando que ninguém está entendendo a minha situação, que a gente nunca pense assim. O Evangelho nos diz, nós temos uma rede de espíritos que nos protegem, que nos amparam, que nos encorajam. Basta que a gente, no momento das nossas preces, a gente peça a esses bons espíritos, ao nosso anjo guardião, que nos acompanhe, que nos aconselhe, que nos intua e que a gente procure fortalecer cada vez mais a nossa fé. Porque ele diz, enquanto que aqueles que perderem tudo, até mesmo a vida, pela verdade
receberão na vida futura o prêmio da sua coragem, pela sua perseverança e sua abnegação. Então, nós temos que alimentar dentro de nós o sentimento de abnegação, o sentimento de resignação. A resignação é o entendimento pelas dificuldades que nós estamos passando. E é o amor ao Cristo, o amor a Deus nosso Pai, que nos dá essa resignação. Que Jesus nos abençoe. Então, vamos agradecer por tudo que recebemos na manhã de hoje. Querido Mestre, muito obrigada por todas as bênçãos, por todos os recursos, por todo o aprendizado. Que possamos, Senhor, ter encontrado aqui um pouquinho mais de equilíbrio, de pacificação, de harmonização, e que essas vibrações, Senhor, possam renovar as nossas forças, para que possamos lidar, Senhor, com os nossos desafios do dia a dia. Que seja assim, então, em Teu nome, Mestre querido, em nome dos dirigentes desta casa, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que de nossa parte possamos dar por encerrado esse momento de estudos e passes da manhã de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um ótimo dia para todos nós, um bom domingo, pão de na paz.